Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Um feliz sábado a todos. Hoje, dia 1º de março, né? Nós já estamos a 9 meses do final do ano. 20 horas e 41 minutos, exatamente. Já estamos a 9 meses do final do ano. Vocês já pararam para pensar nisso? Meu Pai, misericórdia. A coisa tá passando rápido demais, graças a Deus, né? Sinal que a nossa redenção tá chegando. Sinal que a nossa redenção está chegando bastante. Boa noite, Edna. Graça e paz, Val. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje mais um dia com bastante notícia, né? Bastante impactos, né? O mundo inteiro. A gente está vendo a coisa se estreitando e a gente está vendo que Jesus também está voltando. Eu não sei se vocês... duas coisas que me chamaram a atenção hoje. Eu coloquei até nos meus stories. Meus stories, né? Stories que fala, né? Não é stories. Mas tá bom, vocês entenderam, né? Então, eu coloquei lá uma observação do pastor Lamartine Pozzella. Eu não concordo com muita coisa, mas eu também não deixo de ouvir, porque ele tem algumas coisas excelentes. Ele é um homem muito inteligente, né? Acho muito inteligente. E ele colocou uma coisa muito interessante. Ele colocou os robôs cães. Vocês já viram o cão robô? Vocês já viram que tá o Alok, tem aí, comprou um, né? Tá fazendo a maior frição aí. Daqui a pouco vai estar todo mundo com um cãozinho daquele, né? Um cãozinho robô que vai matar muita gente, né? Então, aquele cãozinho robô, se vocês observarem bem, ele parece um gafanhoto. E, como é que diz... João, quando tem a visão do, como é que chama? Quando ele tem a visão dos gafanhotos sobre a terra, boa noite, Alberto, boa noite, Simone. Quando ele tem a visão sobre a terra, né, pareciam como gafanhotos, né? Ele, foi o que o pastor falou, ele deve ter visto isso daí, ele deve ter visto um cão robô. Então, como ele não tinha, imagina... Quase 2.000 anos atrás, o que ele viu, é que nem eu estava conversando com uma irmã agora de tarde, né, que ela me procurou, eu falei, mas Ruth, será que a águia não é um avião? Irmãos, porque ele via, o avião voa alto como a águia, tá entendendo? Então a gente fica vendo, a gente vai juntando as observações, entendeu? Por isso que é bom a gente tá esperta, Shalom, Viviane. Por isso é bom a gente estar esperto nas coisas, estar ligado, sabe? Cada pessoa que fala uma coisa é um acréscimo no nosso conhecimento, a gente vai juntando todas as peças, entenderam? A gente não pode ficar bitolado numa coisa só, nós temos que expandir o nosso conhecimento. Dentro da palavra que eu tô falando, não tô falando expandir conhecimento de outras coisas não, tá? Mas hoje me chamou a atenção do Lamartine Pozzella, porque na realidade, falecido achava que era, nossa, minha vista, era drone. Não deixa, porque o drone também parece, o drone também tem um quê, mas, na verdade, é um exército, né, um exército de gafanhotos, né, é um exército. Então, realmente, é o que ele traduzia o que ele via, que nem quando ele viu o cavalo branco. O cavalo branco tinha uma coroa na cabeça, né? E nós sabemos que coroa em latim é corona. Ele tinha um arco. Aí o pessoal fala assim, mas não tinha flecha. Não, meu irmão. Eu fui pesquisar como era o que o arqueiro, o que ele usava? Arco e flecha. Ele tinha um arco, por quê? Porque ele é arqueiro. Já tem a flecha junto. Entenderam? Não tem como fugir disso. Ah, mas não tem a flecha. Tinha a flecha sim. Entendeu? Mas esses robôs é mais aceitável. Sim, o cão robô é mais parecido com gafanhoto, E eu tava aí, a Alessandra me falou de tarde, mas Ruth, a senhora já reparou? A grande águia que ele viu não é um avião? Falei, verdade. Sabe, e eu vou ler depois, que aqui eu não tive tempo, que eu estava aqui selecionando o texto, né, para passar para vocês. Eu tô com a minha mesa cheia de livro aqui, para poder
fazer, para a gente conversar hoje sobre o capítulo 10 de Gênesis. E aí, a gente conversando, eu falei, eu vou ler depois, mas é exatamente isso. A gente vai tendo a visão, Deus vai tirando as escamas da visão, ó, vai tirando o véu da visão, dá para um, dá para outro, dá para outro, e a gente vai se reunindo, conversando, e as coisas vão se fazendo, entenderam? Como nos eclipses, eu aprendi de eclipse, foi com o Javier Palacios. Não sei nada, mas fico atenta, e hoje eu encontrei um pastor que trata sobre os eclipses, e ele falou muita coisa que eu já há muito tempo já venho tendo orientações também por outras pessoas, e ele falou a mesma coisa, as mesmas coisas. E aí vocês prestam atenção, o que está acontecendo no Texas? Vocês viram hoje lá, tá pegando fogo. O X, a letra, acho que é, não me lembro agora qual que é a letra, né? Mas é o X do X, né? Do Elon Musk, ele cai em cima. O eclipse de 2017, juntando com o eclipse de 2024, vai formar o X exatamente do jeito do Elon Musk. Se vocês puderem ver isso aí, vejam para vocês observarem. A coisa é muito séria. E o que está acontecendo no Texas? Antes do eclipse, que é ainda dia 8 de abril, a situação lá está terrível. Vai passar por 6 cidades com o nome de Nínive. Você já parou para pensar nisso? 6 cidades com o nome de Nínive. Quer dizer, 6.000 anos já feitos. Vai passar por uma cidade que se chama Rapto, e a outra cidade se chama Jonas. Nínive, o que tem em Jonas com Nínive? Nínive ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Vamos colocar assim, ficou no Hades, né? E ele saiu de lá para pregar, ele pregou arrependimento, se arrependendo. 100 anos depois o juízo veio porque eles esqueceram do arrependimento. Mas Jesus disse, o sinal de Jonas, ele daria o sinal de Jonas 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meu irmão, isso tá tudo aí. Jesus está voltando. Vocês escutaram a live do Assis hoje, do Assis Missões hoje ao meio-dia? Vocês escutaram? Ao meio-dia não, à 1 da tarde. Se não escutaram, letra Tave, obrigada, Isabel, é isso mesmo, letra Tave. Se não escutaram a live do Assis Missões hoje, das 13 horas, escutem. Eu coloquei nos meus boa noite, Lucas. Eu coloquei nos meus stories, né, eu coloquei nos meus stories a live dele. Escutem a live do Assis Missões aqui no Instagram. A live de hoje, das 13 horas. Não deixem de assistir. Não assistam, gente. Assistam a live dele. Aí você pega a live dele com o Javier Palacios e você linka tudo e você vê. Nós estamos, irmãos, na iminência da volta de Jesus. Entenderam? Eu não vou falar aqui o que eu penso, tá? O que eu tenho na minha mente. Como eu falei para uma irmã hoje, né? Se os cálculos estiverem certos, se Deus usar da misericórdia, o elástico da misericórdia dele, porque nós temos o elástico da misericórdia, né? O Lamartine ele trouxe, Isabel, que os robôs, os cães robôs, é o que João viu dos gafanhotos, do exército de gafanhoto, entendeu? E realmente você olha para o cão robô, ele não tem cabeça, ele parece um gafanhoto, entendeu? É chamado de cão, mas ele parece o gafanhoto que João viu na visão, no Apocalipse. Olha, irmãos, vou dizer para vocês, diga uma coisa, se os cálculos estiverem certos, e se a misericórdia de Deus não se estender, eu digo para vocês uma coisa, nós temos menos de 42 meses. Entendeu? Eu já venho falando isso há algum tempo. Nós temos muito menos de 42 meses. Então, meu irmão, é preciso de nós estarmos com a nossa vida preparada, com a nossa vida no altar. Se você não acredita,
Escuta a live do Assis Missões hoje. Não deixa de ouvir. Não deixa. Eu acho que ele deixou salva lá. Eu tive que sair um pouquinho antes dele terminar. Mas eu acho que ele deixou salva. Não deixem de assistir a live do Assis Missões. Assistam. Exatamente. Comprou 12 mil. Pois é. 12 mil reais. Pois é, irmãos, isso é para fazer as pessoas comprarem. Por quê? Porque esse negócio ele é tido com inteligência artificial. No momento em que quem criou resolver, manda um tiro e apaga, entendeu? A pessoa que comprou. Tá entendendo como é que é? Hoje mesmo, ó, até ia comentar com vocês. Vocês sabiam que a inteligência artificial já está pedindo que adore a ela? Você sabia disso? A inteligência artificial já está pedindo adoração para si, tá? Eu sigo o Jason Rosa, gosto muito, é o canal, eu já passei aqui, Revelar, Geopoliticando e o Casando Verbo. E hoje ele trouxe, ele mostrou, existe uma inteligência artificial somente para tradução. E ela se nega a traduzir aquilo que o sistema não quer que fale. Tá entendendo? Você viu ele falando, né? Pois é. Eu até anotei aqui. Presta atenção, meus irmãos, esses robôs, eles são de inteligência artificial. Eles são uma arma. Boa noite, Clara. Eles são uma arma. A hora que os donos de verdade dele resolverem apagar a família, vai apagar. Tá dentro deles já a arma, tá dentro deles tudo. Nós temos que estar alerta, meu irmão. Não entra na tecnologia desse mundo, porque do celular, meu irmão, é para mais nada, tá? Do celular é para mais nada. Outra coisa que ele falou, o Ministério do Trabalho aqui no Brasil avisou que não precisa mais de advogados para estar no Ministério do Trabalho, porque a inteligência artificial já foi comprada para advogar a causa de ambas as partes. Tá entendendo? E ela é que vai dar a martelada final naquilo que precisa. Então, quer dizer, emprego de advogado acabou, tá acabando. Emprego de juiz também vai acabar. Entendeu? Porque a inteligência artificial, que está requerendo já adoração para si, que já não faz o que a pessoa pede, faz somente o que ela quer dizer, ela está tendo vida própria, exatamente, inclusive as de médico, Então, meu irmão, nós vamos voltar para a raiz, tá? Nós precisamos estar preparados psicologicamente para isso. Você precisa estar preparado, sabendo que a tecnologia vai até um ponto para nossas vidas. Entendeu? Eu não sei nem como ainda tem gente fazendo. Na verdade, irmão, você quer fazer um curso? Faz um curso técnico de agricultura, tá? Faz um curso técnico de como lidar com a terra. Faz um curso técnico de enfermagem. Que os enfermeiros é que vão ajudar o povo que vai precisar, entendeu? O povo que vai estar perecendo vai precisar de pessoas que tenham conhecimento, no mínimo de enfermagem, entendeu? No mínimo de enfermagem. Então, quer ajudar? Você quer fazer uma coisa para ajudar o futuro próximo? O futuro próximo que eu tô falando é de 2 anos, tá? Nem 2 anos, é rápido. Faça um curso de enfermagem. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse estômago, eu faria. Eu já até entrei para fazer um curso de enfermagem. Quando eu parei de dar aula de música, eu fiquei ainda 4 meses no curso de enfermagem, mas eu não tive estômago para continuar. Eu não tinha, como é que fala? Não fui feita para aquilo. Mas eu fiz um curso, ia fazendo um curso já de 2 anos de enfermagem, entenderam? No 4º mês eu desisti, porque eu não tinha capacidade, a minha mente não dá para curso de enfermagem, dá para outras coisas. Tem que ser examinado. Examinado é isso, pastor? Eliminado. Ai, eu não tô entendendo aqui. 4. É aí, ó.
Eoxinado. Ah, tá. Tá, entendi agora. Entendi agora. Já entendi. Entenderam? Então, tem que, né, vai precisar disso, mas queria também fazer, mas também não tenho estômago. Eu não tenho, eu não consigo, eu ajudo no que precisar, mas eu ter aquelas coisas eu não consigo ter, sabe, me dá um desespero. Então eu fiquei por ali mesmo, entendeu? Então eu fui fazer meus artesanatos, mas de tudo vai servir, porque vai precisar de roupa, eu sei fazer, né? Sei fazer um casaco, sei fazer uma coisa, né? É só técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, meu irmão, é o melhor enfermeiro que existe. Ele é um enfermeiro que sabe tudo, entendeu? Mas é isso aí. Comentários, né? Nós vimos aí que o governo retrocedeu no aborto. E eu não sei se vocês sabem, eu coloquei no meu Facebook, eu não coloquei nos meus stories, mas o que tem redigido naquela nota técnica do governo quanto à matação de crianças, sabe o que é? É para eliminar a criança do ventre até 1 minuto antes de nascer, sem dar anestesia, a sangue frio. É para esquartejar aquele serzinho que está ali, guardadinho, é para esquartejar a sangue frio, não importa que sinta dor. Está escrito nesses termos, tá bom? No caso, a enfermeira só manda, o técnico é que mete a mão. É exatamente, o técnico sabe para valer, ele que sabe fazer a coisa. Então, irmãos, prestem atenção, a coisa é séria. O que vem para nós, eles vão aprovar, não pense que dizer, não, eles não recuaram. O que eles vão fazer é o seguinte, mandaram isso, né, para o povo ficar impactado, agora eles vão trazer uma outra, um pouquinho menos, aí todo mundo vai ficar suave, todo mundo vai aceitar, entendeu? Como que é um jogo psicológico para mexer com a estrutura da cabeça do povo, entendeu? Direito, enfermagem, mais 8. Enfermagem. Agora, o que eu falo para enfermagem é o seguinte, não é para trabalhar para o governo, não, é para atender o próximo. É para atender o próximo agora, no que nós vamos precisar, entendendo? Agora, eu tenho feito alguma coisa, eu tenho anotado tudo quanto é o que as ervas, que tipo de erva serve para curar isso, curar aquilo, curar aquilo outro. Então, eu tenho feito um pente fino nessa área. Então, mais ou menos, a gente sabe como curar os nossos problemas com as ervas, entendeu? Me parece que eles podem fazer em qualquer tempo. Pode fazer de 0 a 9 meses. Pode fazer de 0 a 9 meses. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para o que está vindo. O que está vindo não é de brincar, mas não será impossível, porque nós vamos estar fortalecidos no poder de Deus, como aquele anjo falou comigo aquela madrugada que eu contei para vocês. Ele entrou no quarto, né, com aquele vento todo, e ele falou para mim, vocês precisam resistir ao que está por vir. E eu perguntei, como? E ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A voz foi nítida e clara dentro do meu quarto, entendeu? Nítida e clara dentro do meu quarto. Então, meus irmãos, digo para vocês, vamos nos preparar com o simples, porque nós vamos precisar do simples, nós vamos ter que viver na simplicidade, entenderam? Sem querer nada, nós vamos ter que aprender a comer erva. Como que eu vou fazer para comer erva se eu precisar sair fora da minha cidade? Tudo que o passarinho comer, você come também, entendeu? Tudo que o passarinho comer, você pode comer, tudo que ele comer, você também pode comer. Então comece a observar os pássaros. Se você perdeu, você que mora na cidade grande, né? Eu também moro na cidade grande, mas aqui eu tenho um bosque aqui embaixo, perto de mim. Aqui tem muitas árvores, então tem muitos pássaros aqui. Eu fico observando tudo que eles comem. Eles comem a folha do figo, eles comem a folha das árvores, os beija-flores vão bem lá no coisinho da flor para sugar o néctar, né? E eu fico observando tudo. E tem tipo
tipo de grama que o passarinho também come. E eu estava observando esses dias e eu descobri que tem uma grama que faz muito bem para os rins e que parece uma tiririca, né? Ela parece uma tiririca. Então, eu tô assim, observando tudo. Por que eu tô observando tudo? Para na hora certa, Deus poder indicar certinho. Eu não falei? Tudo que o passarinho come, você pode comer também. Então, é por aí que nós vamos, meus irmãos, entenderam? E vou te dar um recado. Os filhos de Deus vão passar por muita coisa, mas não vão passar fome nenhuma, tá? O Senhor não vai permitir. Entenderam? Mas tá bom, então vamos lá para nosso 10 de Gênesis. Só que é o seguinte, eu não vou ler na Bíblia, tá? Eu deixei aqui a Bíblia hebraica. Aqui, ó, minha Bíblia hebraica tá aberta em 10 de Gênesis. Tá aberta a minha João Ferreira de Almeida também, tá? E tá aberto o livro dos Justos, que é o mesmo capítulo, a mesma coisa. Então eu vou ler pelo livro dos Justos, que dá alguns detalhes a mais. Então eu já vou ler nele, tá certo? Tá? E depois eu vou ler uma parte do livro dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que faz um complemento ao que eu vou ler hoje. Onde estão estas nações, tá? Onde estão esse povo todo aí, tá certo? Vocês aguentam mais um pouquinho? Se puderem suportar, eu mando ver aqui, tá bom? Então, nós vamos ler referente ao Gênesis 10. Então, presta atenção. Se vocês tiverem o livro dos justos, saúde e paz, Aline. Se vocês tiverem o livro dos justos, é no capítulo 7, tá bom? Diz assim. Na Bíblia diz assim, os descendentes de Noé, tá certo? Obrigado, que nada, não tem que agradecer não, nós temos que agradecer ao Senhor, é Ele que dá a dádiva, né? O Senhor nos dá a dádiva. Vamos lá, os descendentes de Noé, tá escrito em Gênesis 10. Aqui diz, geração de Noé, Jafé, Cão e Sem. Presta atenção, estes são os nomes dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. E eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé. Presta atenção agora. Filhos de Jafé. Anota aí, se você puder anotar um em cada linha, porque eu vou te passar depois, mais ou menos a direção aonde eles estão hoje. Quem são eles hoje? Não todos, mas eu consegui achar alguns aí, tá? Então, prestem bastante atenção, olha lá. Estes são os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 7 filhos no total. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Refate, Togarma. E os filhos de Magog foram Elixaná e Lubal. E os filhos de Madai eram Achon, Zelô, Chazoni e Ló. Deixa eu só ver um negócio aqui, meus irmãos. Eu vou ler aqui, eu vou ler pela Bíblia aqui, porque o nome tá mais fácil de vocês entenderem. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tátises, Quitim, Dodanim. Entre estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, da qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Depois nós vamos ver isso no pormenor no Flávio Joséfos, tá? Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá, e os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, marca esse nome, Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Presta atenção.
Ele foi caçador diante da face do Senhor. Não era caçador do bem, não, tá? Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Eu vou parar aqui, tá? Só um pouquinho aqui, ó. Desta mesma terra foi para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá, tá? E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade, cidade de Babilônia. Presta atenção. Vou parar aqui no versículo 12. Anotem aí que eu parei no versículo 12, exatamente, homem de aluguel, tá? Então, presta atenção agora aqui, o que eu vou ler aqui para vocês, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu só achar aqui. Sobre Nimrod. Olha, presta atenção. E Cuxi, filho de Cão, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias, em sua velhice. Está falando de Nimrod. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Prestem atenção nisso aqui. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias, na sua velhice, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Nimrod, também chamado Nimrod ou Nirod, dizendo, naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar. Presta atenção. Os filhos de Deus começaram a se rebelar e transgredir contra Deus. E a criança cresceu, Nimrod cresceu, e seu pai o amava sobremaneira, pois ele era o filho da sua velhice. Então, Nimrod era filho de Cuxi. Cuxi pegou uma mulher mais jovem, e ele era um homem mais velho, bem mais velho, de idade, na sua velhice. E ela deu à luz a esse menino, Nimrod. E esse menino, ele era caçador de homens diante da face de Deus. Quer dizer, Deus via tudo o que ele fazia, tá? E esse homem, ele vai crescendo no meio de uma rebelião, onde os homens começaram a se rebelar contra Deus. E as vestes de pele que Deus fez, escuta isso, para Adão e a sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. As vestes de Adão e Eva ficaram para Enoque. Enoque, quando foi arrebatado, deu para Matusalém, que era seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele, até que saiu da arca. Exatamente, passou um tipo de Esaú, exatamente. Em sua saída, Cã roubou as roupas de Noé, seu pai, e ele as levou e escondeu de seus irmãos. Então, Cã já não tinha um coração bom. Cã já não era um homem bom. Cã gerou Cuxi, seu primeiro filho. Deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cuxi por muitos dias. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos. Presta atenção. E quando Cuxi tinha gerado a Nimrod, deu-lhe as vestes, pois o amava. Então era o filho da velhice, era o filho, temporão. E Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu estas peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes. E Deus lhe deu poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais, e edificou altares. E ele ofereceu animais diante do Senhor. Não é que ele ofereceu para o Senhor, ele ofereceu animais em altares e diante da face de Deus. Deus estava vendo. E Nimrod fortaleceu-se,
E ele se levantou de entre os seus irmãos e lutou nas batalhas de seus irmãos, contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, quer dizer, Deus permitiu. E Deus o fez prosperar, quer dizer, deixou, frequentemente em suas batalhas e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando o homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Deus fez com Nimrod, que era um poderoso caçador na terra, e prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos. Assim Deus possa fortalecer-nos e livrar-nos este dia. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época e ele reuniu todos os filhos de Cuxi e suas famílias, cerca de 460 homens, e contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes salário. É a primeira vez que acontece alguém ganhar para fazer uma batalha. Isso se chama ser mercenário. E foi eles para a batalha, e quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com eles. Tá certo? E eles disse: não tenha medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se lhe juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, que eram os filhos de Jafé. E os destruíram, e os subjugaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. Aqui você começa a perceber que começa a ser feito um governo, uma nova ordem, tá entendendo? Uma nova ordem. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa. Tá? Eu vou ler até aqui, presta atenção, vou ler até aqui, porque o restante vai ser no nascimento de Abraão. Presta atenção aqui, é muito interessante isso que eu estou lendo para vocês. Se vocês souberem aproveitar, vocês vão entender um monte disso aqui. Olha aqui, ó, eu parei no versículo 12, versículo 13. Misraim gerou a Ludim, e a Namim, Leabim e Nafituim, e a Patrusim, Casluim, de onde saíram os filisteus. Casluim, Ludim e Casluim. Aliás, Patrusim e Casluim, de onde saíram os filisteus. E a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Araveu, e ao Zernaneu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Presta atenção. E foi o limite dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza. Gaza, você conhece esse nome, né? Indo para Sodoma, conhece também, e Gomorra, e Adimá, Zeboim e Alasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E de Sem nasceram filhos, sendo ele o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, Sem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. E Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, presta atenção, Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra. Então Peleg quer dizer repartição da terra. Marca esses detalhes, irmãos, marca, se você quer entender, você tem que marcar essas coisas, tá? Nós estamos aqui, eu não estou fazendo uma pregação, eu estou fazendo um estudo.
entendeu? Eu estou fazendo um estudo da palavra, tá bom? Tanto que eu tô com vários livros aqui, ó. E Éber nasceram 2 filhos. O nome foi de Peleg, o mais velho, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Depois nós vamos ver o que quer dizer Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá e Salefe, e Hazar, Mavé e Agerá, e Adorão, e Uzá, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e a Ofir, a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Quer dizer, eles se foram depois que a língua foi repartida. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Certo? Esse é o capítulo 10 de Gênesis, tá? Eu já dei aqui uma introdução sobre quem era Nimrod. Agora presta atenção, nós vamos ler agora o capítulo 4, tá? O capítulo 4 do livro dos Hebreus, ó. Vou ler agora o capítulo 4 do livro dos Hebreus, tá? Que vai dar alguns detalhes que a Bíblia não tem e também o livro dos justos não tem. Problemática. Como ficou, né, pastor? Um monte. Então, vamos lá. Esse capítulo relata sobre o que eu acabei de ler, tá? Então, você vai ver um pouquinho de repetição, mas é rapidinho, tá? Diz assim: os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio. São detalhes, anotem os detalhes. Pega uma canetinha aí, ó. Pega uma canetinha, anota. Faz o seu caderno, anota aí para você entender, tá? Presta atenção, vou pegar minha canetinha mais fininha. Olha aqui, ó, presta atenção. Esses filhos de Noé nasceram 100 anos antes do dilúvio. Foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies. Os que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar, a primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, se multiplicando, se estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar divergências que, de outro modo, poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. Irmãos, presta atenção. Deus manda uma coisa e o homem sempre faz outra. Tudo que o homem não faz, que Deus manda, tem problema, dá problema. Não seguir a voz de Deus, não obedecer a voz de Deus, sempre ocasiona um problema. Escuta isso. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhes pela segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém, esquecidos que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmo, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Então, qual era o temor deles? É que Deus viesse destruí-los de novo. Então, eles começaram a se aglomerar. Eles não obedeceram. Espalha pela terra e frutifiquem. Eles não obedeceram isso. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhe... Aliás, já li isso. Seguindo aqui.
Nimrod, vai falar de Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Então, da onde veio a desobediência de Nimrod? A rebelião começa em Nimrod. Presta atenção. Neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspiravam ao governo e queria que o escolhessem como chefe, então ele queria ser o rei daquela gente. Ele foi o primeiro rei desse povo, fazendo o quê? Com que o povo se rebelasse contra Deus. Olha isso, ó. Devia unicamente seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com dilúvio, construindo uma torre para este fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar ao cume, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. Lembra que eu falei para vocês que Nimrod queria matar Deus? É isso aí. Foi a primeira nova ordem mundial. O povo insensato deixou-se dominar pela astuta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus. E começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume, para torná-lo mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizera aos seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Bíblia assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que eles se elevariam até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada. Isso, desculpa falar aqui, irmãos, eu errei, é a Síbila, tá? É um contexto histórico da época deles lá, tá? Dizia que os deuses derribaram, mas na verdade foi Deus que pôs a confusão. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram a torre tão alta que parecia que ela elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa que se desse com o nome de Babilônia, a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa terra, grande catástrofe, com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Então você vê aqui, simplesmente, nós estamos de frente para uma rebelião já com deuses formados, tá? Deuses formados. E aonde eles começam a truncar tudo. Isso aqui é o relato de Flávio Joséfo, presta atenção, tá? Relato de Flávio Joséfo. Agora eu vou ler, a partir disso vem a separação das tribos. Olha aqui, ó. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias, segundo Deus, por sua providência, os ia levando.
Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse a ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhes deram origem. Outras mudaram e outras ainda, por fim, em vez de nomes bárbaros que antes possuíam, receberam nomes que eram do agrado daqueles que nelas viviam a se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo tornado senhores de todos esses países, davam-lhe nomes e, como bem desejavam, impunham leis a povos conquistados. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou ler aqui posteridade de Adão, dilúvio, só um minutinho, gente. Deixa eu só achar aqui a parte que fala dos... Só um minuto. Aqui. Os filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Agora preste atenção nisso aqui. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia, desde o Monte Tauro e o Amã até o rio Tanais, e na Europa até Gades, deram seus nomes às terras que ocuparam, e não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gômeres, que os gregos chamam de Gaiatas. Então eu fui atrás disso aqui. Gomer, eles habitavam desde o Mar Negro, eles são a Ucrânia e a Rússia. Eles são a Ucrânia e a Rússia. Presta atenção. Olha aqui, ó. Magog fundou o dos Magogianos, aqui chamam de Citas. Os Citas, deixa eu ver aqui, eles são o antigo povo iraniano. Os Citas são o antigo povo iraniano. Presta atenção. Javã deu um nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Matai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam de Medas, quer dizer Medos. Lembra dos Medos e Persas? Então, são os Medos. Tubal deu o seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam de Íberos. Península Ibérica, Europa. Tá? Europa Ocidental. São os filhos de Tubal, tá? De Tubal. Meseque deu o próprio nome aos Mesenianos. Os da Capadócia, que eles têm agora, é novo. E ainda hoje uma das cidades tem o nome de Malaca, tá? São os Messinianos, são os filhos de Meseque. E que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu o seu nome a Tírios, dos quais foi o príncipe, e que os gregos chamam de Trácios. Assim, todas as nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Então, quer dizer, Europa Ocidental, Europa Oriental e uma parte da Ásia são todas dos filhos de Jafé, tá? Todos os filhos dele. Gomer era o filho mais velho dos filhos de Jafé. Teve 13 filhos. Askenaz, lembra dos Askenazi? Judeus Askenazi, estão lembrados disso? Lembra? Esse povo? Então, lembra daquela profecia que diz que Noé falou que a tribo de Jafé vai habitar nas tendas de Sem? O que acontece? Os Askenazi não estão nas terras de Sem hoje? Eles não são os governos da terra de Sem? Eles não são os judeus que não são judeus? Tá entendendo? Você entendeu o porquê que eu te chamei para você observar isso aqui comigo? Presta atenção. Eu vou ler de novo para você entender. Gomer era o filho mais velho dos filhos de Jafé. Teve 3 filhos. Askenaz, marca aí, Askenaz. Askenaz são hoje os judeus Askenazi. Eles são o país deles ficava em cima da Macedônia. O nome, ai meu Deus, eu não lembro agora o nome do país, tá? Mas era lá, onde o rei precisou optar, fazer uma opção. Ou ele ser católico ou muçulmano. Então ele optou por ser judeu. Então ele se converte ao judaísmo talmúdico. Ele não se converte à Torá, ele se converte ao judaísmo
talmúdico. Quem lembrar, irmãos, pastor, se você lembrar aí o nome do país que é dos Askenazi, eu não lembro agora. Askenaz, que deu o seu nome aos askenásios, aos quais os gregos chamam reginianos. Rifate, que deu o seu nome aos rifanianos, aos quais os gregos chamam de paflagonianos. Togarma, que deu o seu nome aos togarmianos, aos quais os gregos chamam de frígio. Não é egípcio, pastor. Ele fica é uma nação que fica acima da Macedônia, tá? Ele fica entre a Rússia, a Macedônia. Ele está nessa região aí. Eu não lembro agora. Eu vou lembrar o nome para eu passar para vocês. Espera aí. Agora presta atenção nisso aqui. Togarma é a Turquia. Não é a Alemanha. Não é. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho. São os Askenazi. Só um minuto que eu já vejo num instantinho, que isso aqui é muito interessante para quem gosta de história, para quem gosta de entender profecia. Presta atenção, o que eu estou passando aqui, meus irmãos, é para quem gosta de entender profecia. Não é todo mundo que gosta disso aqui que eu estou dando, não, tá? Não é todo mundo, não, tá? Eles são os... Só um minutinho, gente. Askenazi. Só um minuto. Eles ficam no meio do, como é que diz? País dos Askenazes. Só um minuto, gente. Ai. Eles vão depois, o país deles é, eu não tô achando aqui agora, mas depois eu vou passar para vocês. Ai, eu vou lembrar, depois eu passo. Que deu, aqui, ó, Akenaz, que Deus deu o seu nome aos askenásios, tá? Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu o seu nome aos elisamos, que hoje se chamam ecolianos. Tarsis deu o seu nome aos tarsianos. Tarsis, gente, presta atenção. Tarsinianos, que hoje são os cilicianos, cuja razão, porque os hebreus chamam de... Cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu o seu nome. Da ilha de Chipre é chamada Citium, por aqueles que dão nomes gregos, e todas as coisas que pouco difere do nome de Quitim. Eis as nações que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de tomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Então, esses são os filhos de Jafé. Deixa eu lembrar qual que é o rei lá do... O rei do, como é que diz? Askenazes, ô Senhor, minha cabeça tá rodando. Mas eles são uma nação, depois vocês olhem aí, é uma nação acima da Macedônia. Fica entre a Macedônia e ali o Mar Negro na Ucrânia. Não é Germânia, não é a Germânia. Não é sul da Europa. Ô Senhor, ele tá na Europa Oriental. Europa Oriental. Então, mapa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Ele tá perto da Rússia, ele fica naquela região.
É que hoje não tá, ele não tem mais, como é que fala? Ele foi dissolvido esse país. Mas é de lá que os Askenazes saem, entendeu? Tinha ali um rei que ele precisou resolver que religião ele ia ser. E nessa religião ele resolve a assumir o judaísmo talmúdico, babilônico, não o judaísmo da Torá, tá? Eles ficam aqui em cima da Romênia, Bulgária, por aqui nessa região, Armênia, por aqui, ó, na Geórgia, é por essa região. Eles se vão para a Europa. Não é, é perto da Armênia, mas não é. É o rei Bulá, isso mesmo, é o rei Bulã, isso mesmo, eu não lembro o país do rei Bulã, deixa eu ver aqui se eu acho. Exatamente isso, Viviane. Deixa eu ver aqui, rei Bulã. Bulã, país. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho o rei Bulã, gente. É país do rei Casária. A Casária, marca aí, Casária. Vou até anotar aqui para não esquecer. Os Askenazes são casarianos, tá? Casária, são casarianos do rei Bulã. O rei Bulã foi, como é que diz? Foi colocado, eles foram dissolvidos, exatamente, Sérvia e Croácia. Obrigado, Alberto, é isso aí mesmo. E o que aconteceu? Ele tinha que resolver, ou ele era católico, ou ele era muçulmano. E se ele fosse católico, o muçulmano matava ele. Se ele fosse muçulmano, o católico matava ele. O que ele resolve? Ele pega e adere ao judaísmo não da Torá, mas o judaísmo talmúdico. Por isso é interessante nós sabermos a procedência desse povo todo. Aí você vai lembrar do quê? Jesus disse, judeus que não são judeus. Jesus fala, sinagoga de Satanás. Judeus que se dizem judeus, mas não são. São eles, os Askenazi. Eles servem ao Talmud, eles servem à Cabala, eles servem ao esoterismo. O judeu verdadeiro, ele é chamado judeu caraíta. O judeu caraíta, ele não aceita nenhum tipo desses livros, ele só aceita a Torá. Estão entendendo? Hoje, Israel de hoje, lá dentro tem caraítas, lá dentro tem messiânicos, lá dentro tem de todas as diversidades de judeus que você possa imaginar. Exatamente, Nanda. Por isso que é interessante estudarmos o que nós estamos vendo. É chato? Tinha quase 30 pessoas, diminuiu para 15. Ninguém gosta de ouvir essas coisas aqui. Não tem problema. Para mim não tem problema, porque eu gosto de estudar isso aqui. É casária, pastor. Casária. São os casarianos. Tá? O que acontece? O que acontece? Esse Israel que você tem lá, o domínio dele, quem está regendo esse país, presta atenção, não são judeus de verdade, são judeus que Jesus diz, sinagoga de Satanás, são judeus que não são judeus, são casarianos, ou são Askenazi, entenderam? Askenazi, eles são os judeus, isso, fizeram parte da Rússia, exatamente. Eles são esses judeus que servem tradições talmúdicas, tradições babilônicas. Exatamente. Exatamente, dá para entender, né? Essa mistura. Exatamente, então a gente tem que compreender. Agora, você vai falar assim, mas irmã Ruth, então a gente não pode abençoar Israel? Sim, nós podemos abençoar Israel, nós devemos abençoar Israel. Porque lá dentro de Israel estão os verdadeiros judeus, misturados com os falsos, como aqui no Brasil. 45, quase 50% da população aqui é israelita. Entenderam? Quase 50% da nossa população é israelita. Mas não sabe que é israelita. Não sabe. Entendeu? Aqui, ó, você quer ver? Viana é nome judeu, nome israelita.
Eu tenho um nome, o meu nome é Ruth de Queiroz Urbinati. Queiroz é israelita, Urbinati não. Na minha família tem Estrela, que é israelita. Tem Pires, que é israelita. Então a gente mais ou menos sabe por causa disso. Entenderam? Então presta atenção. Então eu tenho que abençoar Israel, sim. Independente do governo que está lá. Porque a palavra de Deus diz que aquele que abençoar Israel será abençoado. Entendeu? Ah, beleza. Vanise Decor. Então, irmãos, por que é interessante estudar isso aqui que eu estou lendo para vocês? É chato de ouvir? É. Enfada, né? Mas você vai entender um monte de coisa que está acontecendo. Você vai entender uma série de coisas que estão acontecendo aí. Então, nós precisamos saber, entenderam? Nós precisamos entender o que é realmente que está acontecendo. Então, aqui, ele está dando mais ou menos, a gente sabe onde esse pessoal está. A Europa, ela veio todinha do pessoal, deixa eu ver aqui, dos citas de Gomer, vieram de Gomer, dos citas, de Madai. Ó, para vocês terem ideia, os iranianos são parentes íntimos dos russos. Os iranianos são parentes íntimos dos russos. Os iranianos que estão lá no Irã, eles têm parentesco, são filhos de Jafé. Por isso essa Gog da terra de Magog vai abranger toda essa região. A China é Jafé, é parente deles também. Então prestem atenção para vocês entenderem as profecias. O que vem do leste? Os filhos de Jafé que vão vir sobre a nação de Israel. Então, irmãos, a gente consegue compreender conhecendo esse tipo de coisa. Tubal são os íberos, é os que estão em toda a Europa. Entenderam? Eu não terminei de ler ainda aqui, não. Amanhã eu termino de ler, porque senão o povo vai cansar. Tem os filhos de Cã ainda e tem os filhos de Eber, né? Os filhos de Sem. Eu não terminei de ler ainda aqui, não. Amanhã eu termino de ler essa parte e nós vamos ler o capítulo 11 também, que é o que eu li uma parte da Torre de Babel. Para nós linkarmos as coisas, entenderam? Então, eu acho interessante se você pudesse anotar, se você quer aprender, quiser entender as profecias, os nomes, Elão mesmo. Elão é um povo que está falando aqui, sempre está falando deles. Entendeu? Jafé é uma parte ruim, é uma parte que luta contra Israel. Entenderam? Nós temos que entender tudo isso. Apesar que Deus tem os seus no meio desse povo todo, né? Deus tem os seus no meio desse povo todo. Mas os governos são regidos pelas potestades, pelos dominadores, entendeu? É o Elão, é o Irã. O Elão é uma parte do Irã, E é muito interessante porque, prestem atenção numa coisa, vocês sabiam que os jordanianos crentes estão preparando suas terras para receber os judeus em fuga? Vocês sabiam disso? Presta atenção, os jordanianos crentes em Jesus Cristo, escuta, isso é uma informação. Os jordanianos crentes em Jesus Cristo estão preparando terras para receber os fugitivos de Jerusalém, os judeus que vão fugir na perseguição. Você sabia disso? Pois é, eu também não, fiquei sabendo hoje. Tá entendendo? Então, irmãos, esse povo todo faz parte disso aqui. Faz parte desse pessoal aqui. Que foram dispersos pelo mundo por causa da rebelião de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a instituir a nova ordem mundial. A nova ordem mundial que diz que é nova, hoje não é nova não, ela é bem antiga. Ela começa lá com Nimrod, com o primeiro ditador que o mundo teve. Que é um filho de quem? De Cuxi. Você vai ver onde Nimrod habitou. Amanhã nós vamos colocar onde Nimrod habitou. Entenderam? Então, irmãos, presta atenção. Nós vamos entender um monte de coisas amanhã. Aqui é somente uma
pincelada no que vem amanhã. Espero que vocês estejam atentos. Estejam atentos para o que a gente está ensinando para vocês. Isso aqui, entendam bem, isso aqui não é uma mensagem. Isso aqui é um aprendizado. Eu estou trazendo aqui, ó. Eu perco às vezes horas aqui para preparar isso aqui para vocês, tá? Mas é um aprendizado. Se você for inteligente, você vai pegar e vai. Esses judeus ortodoxos são os falsos. Isso são os Askenazi, pastor. Os ortodoxos são Askenazi. Eles vestem black e white, eles vestem branco e preto, entendeu? É diferente dos outros. É diferente, totalmente diferente dos outros, dos caraítas, entendeu? Procura ver judeu caraíta e o Askenazi. Os ortodoxos fazem parte dos Askenazi. É o judaísmo talmúdico babilônico. Judaísmo talmúdico babilônico. Os caraítas não, são somente com a Torá. Tá entendendo? Então, meus irmãos, eu sei que é chato às vezes eu trazer isso. Eu perguntei se vocês queriam, né? O pessoal disse que queria. Por isso que eu tô trazendo. Então, é uma aula de história, tá? É uma aula de história. A Bíblia é história. E se a gente entender, a gente não erra. Entendeu? Por isso que nós precisamos entender. Então, amanhã eu vou para capítulo 11 de Gênesis e vou continuar aqui no livro de, como é que diz? No livro dos justos, tá? E no livro dos Hebreus, que é o complemento de tudo, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Esse aqui são 800 páginas de história, gente, ó. São 800 páginas. A letra é miudinha. Eu quero que vocês vejam o tamanhozinho da letra, ó. Então, às vezes eu me perco aqui para ler, eu me perco porque eu tenho que esforçar bem a minha vista para poder passar para vocês, tá? Então, se vocês quiserem aprender, amanhã nós estaremos falando mais, tá bom? E por que a gente precisa saber da gente dar valor na nossa posição diante do Pai? Jesus está voltando e nós precisamos saber quem somos diante dele, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, por esse momento de aula. É o momento que nós estamos entendendo como que o mundo caminha, como que o mundo está como que ele veio da antiguidade até aqui e o que nós estamos de novo revendo. Nós estamos de novo vendo a Torre de Babel sendo levantada. Nós estamos vendo Nimrod de novo ser abençoado, né, pelo povo. Nós estamos de novo, Pai, vendo a Torre de Babel na sua esfera inteirinha. O mundo inteiro hoje é uma Torre de Babel. As flechas da Torre de Babel são os mísseis que as pessoas não perceberam ainda. A Torre de Babel se levanta na área tecnológica, onde a besta da Torre de Babel já está se manifestando pedindo adoração. Então, Senhor, nós estamos estudando essa pequena história para a gente compreender e entender e valorizar quem nós somos. Quem nós somos, exatamente. Hoje, Nimrod é um Elon Musk da vida. Exatamente isso. E as pessoas, eu vejo crentes endeusando esse homem, Pai. Endeusando o tal do Elon. Pessoas endeusando. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa gente. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te louvo por tudo. Por esse entendimento, por o Senhor ter nos dado esses livros para a gente poder estudar, poder trazer para os teus filhos esse conhecimento. Te agradeço, Senhor, e te peço a tua proteção, no nome de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Ô Vera, tá sim, tá tudo salvo, tá? Eu não deixo nenhuma live fora, tá? Eu comecei faz umas 10 lives que eu tô fazendo. Sim, eles fazem parte, né, pastor? Fazem parte da plataforma do anticristo, né? Se a gente for estudar, gente, ó, eu vou dizer, se você, presta atenção no que eu vou falar. Se você quer entender o contexto do mundo que você tá vivendo agora, não percam as lives que vem vindo aí. Não percam. Isso aqui tudo é a base que ninguém dá. Infelizmente, as igrejas não ensinam isso. Não ensinam.
a gente está dando aqui história pra gente. Quem tem entendimento de história, meu irmão, ele sabe exatamente o que vem pela frente. Tá entendendo? Então nós estamos ligando a história com as profecias. As falas de Jesus. Por que Jesus falava assim, assado? Por que Jesus chamou os fariseus de raça de víbora? Você já parou para pensar nisso? Por que foi que Jesus chamou os fariseus de raça de víbora? Porque já era essa turma dos Askenazi. Já estava lá em Jerusalém quando Jesus estava vivo. Não era exatamente os Askenazi, mas os fariseus daquela época não liam Torá. Eles liam Talmud. Eles liam Talmud babilônico, que eles trouxeram da Babilônia. Por isso Jesus os chamou de raça de víboras. Tá entendendo? Então, naquele tempo, o evangelho, aliás, a Torá já estava sendo corrompida. Naquele tempo, se Jesus não viesse e desse uma sacudida neles, meus irmãos, esse mundo já tinha acabado. Mas Jesus sacudiu, veio, eles foram dispersos pelo mundo todo, porque eles estavam fazendo uma torre de Babel religiosa dentro de Israel, que não era do Pai. E o Senhor fez o quê? Aproveitou que eles o que fizeram com Jesus e já dispersou todo mundo para o mundo. E agora, no final dos tempos, o Senhor recolhe eles de novo, transforma eles em nação em um só dia. Em um só dia eles viraram nação. Tem os Askenazes lá dentro? Tem. Eles são, é a profecia de Noé. Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Entendeu? É isso. Jafé está habitando nas tendas de Sem. Os Askenazi nada mais, nada menos são que filhos de Jafé. Amém? Eu espero que vocês possam ter entendido. Amanhã a gente continua. Mas agora eu vou dizer, venham para ouvir. Exatamente, foi a forma que Deus permitiu. Exatamente. Para que o evangelho chegasse a nós. Que a maioria de nós somos das 10 tribos perdidas de Israel. E os gentios, entendeu? Nós somos os gentios e as 10 tribos perdidas de Israel. Por isso, Deus dispersou todos aqueles judeus e a tribo de Benjamim de lá. Dispersou pelo mundo. E agora, eles estão voltando. Só um detalhezinho. Você sabe por que aquele cotonete no nariz que eles enfiaram no nariz de todo mundo aí? Vocês sabem por que é aquilo? Não é para somente ver... Escuta o que eu tô te falando. Não é somente para ver se você tinha alguma coisa ou não. Era para pegar o seu DNA. Sabe por quê? Porque eles precisam descobrir aonde estão exatamente as 10 tribos de Israel. Quem são os das 10 tribos de Israel? Eles têm um banco de dados. E eles estão atrás das 10 tribos de Israel. Entendeu? Sabe por quê? Porque existem umas guilhotinas aí, né? Que o Obama espalhou pelo mundo. E essas guilhotinas vão entrar em ação em breve. E essas guilhotinas são para as 10 tribos de Israel e para o remanescente do povo de Deus, que são os gentios. Aqueles que guardam as leis de Deus e a fé em Jesus. Fiquem firmes com Jesus, meus irmãos. Amanhã a gente volta, se assim o Pai permitir. E se assim vocês também tiverem aí, né? Para ouvir o restante desse estudo aqui, que é muito importante. Fiquem na graça do Criador, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.